Geralmente, quando eu ouço um louvor desse nível, esse hino é ele, mexe muito com a gente. É por ele, para ele que eu estou gastando os meus dias. E assim, eu acho muito engraçado, queridos, que muitas vezes Deus te abençoe. Mateus 10:42 para você. Eu vou dizer, aquele que traz água para qualquer um dos seus profetas receberá o galardão de profeta. Recebe aí. Amém? Amém. E eu fico pensando em como nós ministramos ao Senhor. E nós precisamos estar inserido dentro de uma realidade espiritual, daquilo que nós ministramos a Deus. E muitas vezes o que nós ministramos ao Senhor, esse contexto não está inserido nos nossos corações. Quando nós levantamos as nossas mãos, que nós adoramos a Deus, que nós louvamos ao Senhor, queridos, isso aí tem que estar daqui para fora. É óbvio, eu já ministrei aqui, todas as vezes que você sai da sua casa para estar na igreja, você não tem que chegar aqui igual eu cheguei. Sabe por quê? Porque eu sou eu, você é você, né? Então, é óbvio que eu não tenho que chegar aqui e achar que todos têm que levantar a mão, todos têm que chorar igual eu, porque isso é pessoal. Você tem a sua maneira de adorar a Deus, a sua maneira de falar com Deus, a sua maneira de estar diante de Deus, mas que realmente você gasta os seus dias mesmo servindo a Deus, louvando ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos no final dos tempos. Os nossos dias nessa terra, eles estão contados, ele é curto. E Jesus está voltando. E nós precisamos estar atento a essa questão. Sabe por quê? Porque nós gastamos as nossas vidas, os nossos dias, o nosso horário, gastamos com tudo. E se você for fazer uma reflexão daquilo que você gasta com você, com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho, com seus estudos, com o seu sono, é muito menos do que você dá para Deus. É muito menos do que você dá para Deus. Porque às vezes no domingo você dá aqui 2 horas, 2h15, 2h20, 1h40, e aí você vai embora. Se você for contar por aí, somente 8 horas de um dia de trabalho seu já superou muito essas 2 horas que você dá para Deus. Não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho e ficar dentro da igreja o tempo todo, não é isso. Eu estou dizendo que tem que haver um equilíbrio no seu relacionamento com Deus e nas coisas que você faz. Quando eu falo isso, você pensa que eu estou fora dessa questão? Não estou também, não. Porque eu trabalho de segunda a sexta, às vezes tenho que trabalhar no sábado, e tem dias que eu chego em casa tão cansado, tão cansado. Esses dias eu cheguei em casa e ia passar um jogo 9h30, não lembro de qual time, eu gosto muito de futebol. E aí estava demorando demais, eu falei assim, Marius, eu vou ali tirar um cochilo, quando eu acordar eu vou assistir esse jogo. 8h20 da noite. Sabe que hora que eu acordei, querido? 15 para as 6 da manhã. Ô cochilo, irmão. Ô cochilo bem tirado, viu? Aí a Marusa diz, bem, você estava cansado. Eu, cansado? Não, eu estava destroçado. E do jeito que eu deitei, eu acordei com a camisa, com a bermuda, com tudo. Ela ficou olhando bem, o que aconteceu? Eu falei, quando eu descobri, eu te conto. Quando foi o jogo? Ela falou, eu nem sei. Então, às vezes, nós entramos nesse nível de descanso, ou nível de canseira, né, queridos, que realmente tem dias que bate mesmo que você vai dormir. Deus não vai te cobrar isso, não, Ele vai te entender. Ele vai te entender. Assim como Ele precisa entender a constância que você tem que ter nele. Porque a Bíblia diz o seguinte, que se o Senhor for olhar para os nossos pecados, para as nossas transgressões, não tem nenhum que subsiste na presença dEle. Por isso que a misericórdia dEle, ela nos alcança e ela vai nos alcançar. Por isso que é a causa de não sermos consumidos, é essa misericórdia. Se Deus olhasse para mim
e se Ele atendesse todas as minhas orações, e se não fosse essa misericórdia, realmente eu já estaria muito consumido, já estaria muito atrás. Mas o que eu quero dizer é que cada um de nós temos a nossa individualidade diante de Deus. Então você vai se expressar diante de Deus de uma forma que eu tenho que respeitar essa forma que você vai se expressar. Às vezes eu estou aqui levantando a minha mão, chorando, me acabando de chorar, igual eu estava ouvindo esse hino aí, eu relatei isso ao Márcio e a Thaís, eu falei, engraçado, né? Eu estava ali, esse hino entrou no meu coração, que é por ele, e ele virá, irmão, ele vai vir. Esteja atento a isso. E aí, às vezes, a maneira de você estar aí quietinho, com seus olhos fechados, sei lá o que está no seu coração, na sua alma, no seu espírito, eu sei lá o que está doendo, o que está machucando. Mas de uma coisa é certa, que o Espírito Santo de Deus, ele conhece o seu interior. Ele conhece o que está aí dentro. Ele sabe onde é a dor, ele sabe onde ele tocar. A diferença é que o Espírito Santo, ele não é invasor. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa abrir a sua mente. Você precisa abrir o seu entendimento. E aí ele vai entrar, ele vai habitar e vai tornar os seus dias, não digo dias que você nunca vai ter problema, mas vai tornar os seus dias mais fáceis, ele vai trazer esperança para você. E não se engane, querido, o tempo hoje, ele passa assim. Agora mesmo nós estávamos nas primícias em janeiro, né? Olha só, nós já chegamos em Natal e vamos chegar nas primícias de janeiro de novo. Aí não dá para você falar assim, tempo, calma aí, tempo. Porque o tempo, ele não respeita nada. O tempo não tem respeito. O tempo, ele é o seguinte, se você fizer, ele vai passar. Se você não fizer, ele vai passar do mesmo jeito. O tempo, ele não respeita idade, ele não respeita cor. O tempo, ele não quer saber se meu cabelo é branco, se meu cabelo é preto, se eu sou careca, se eu sou cabeludo, se eu tenho 1,70 m, se eu tenho 1,90 m, 2 metros. Ele vai passar. Se você não remira os seus dias, o tempo vai passar. Se você não tiver esperança em Deus, o tempo vai passar. Se você não estudar, o tempo vai passar. Sabe aquela história? Quando você começa a estudar, vou citar pela faculdade, quando você começa a fazer faculdade, primeiro semestre difícil, segundo semestre talvez um pouco mais difícil, e aí lá no terceiro você desiste, a turma vai embora. A turma vai embora, vai formar ali 4, 5 ou 6 anos, e você que não enfrentou aqueles semestres por causa da dificuldade, a turma enfrentou, o tempo passou e você ficou. Então, você precisa aprender a enfrentar essas questões na sua vida. Que se você não fizer, o tempo vai passar. Se você não fizer o almoço, você vai ter que fazer a janta. Porque se você não fizer a janta, você vai dar um piripaque e vai cair. Porque você não se alimentou, então você tem que se alimentar. O tempo, ele não vai respeitar a sua dor. O tempo vai passar por cima da sua dor. Se você quiser se levantar, você vai se levantar. Se você não quiser, ele vai passar, ele vai embora. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra diz que não há nada de novo no céu e na terra. O sol se nasce, o sol se põe. Então, logo que entardece, o sol se põe e vem a noite. E não tem como vir o sol e a lua ao contrário. Se bem que de vez em quando você vê uma lua aí, clara, durante o dia, mas ela não interfere naquilo que Deus determinou. Ele vai passar, ele vai continuar, e se você não fizer, você vai ficar para trás. Se você não procurar vencer aquilo que está aí dentro de você, que impede você de caminhar, ele vai passar. E aquilo que eu falei, agora mesmo nós estávamos na primícia, já vamos entrar na primícia de novo. O problema é que nós estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com as nossas questões, que nós não paramos para pensar o quanto o tempo tem passado. Quem é mais ou menos aí da minha idade aí, que é do século passado? Nós somos do século passado, é óbvio, véio. Não é, Muricy? Nós somos do século passado, véio. Não adianta a gente querer esconder isso.
Quando a gente estudava aqui em Brasília, era um frio miserável. Irmão, mas era frio. Quem é do século passado sabe disso. E chovia, mas chovia tanto. Eu lembro que a mamãe ela lavava o saco de açúcar para a gente colocar os cadernos dentro, para ele não molhar. Olha como é que as coisas mudam. Hoje os meninos vão de mochilinha, tem que ter rodinha, tem que subir para lá, subir para cá, tem que ter isso, tem aquilo. Quem tinha lancheira, aquelas lancheiras de plástico, aquela coisa horrível, aquelas lancheiras de plástico, aqueles copinhos de plástico, mas era um charme na hora que a gente ficava babando e pensando, pastora, quando é que eu vou ter uma dessa? Aí hoje as garrafas para você tomar água, ela esfria e tal, é R$200, é R$150, é R$160, uma vem com um copinho, uma vem sem. Eu não estou dizendo, claro, as coisas têm que evoluir, mas eu estou dizendo que na minha época, do início do ano até chegar ao meio do ano, parecia uma eternidade. Para chegar o recesso do meio do ano, era uma eternidade, a gente estava doido para ir jogar bola, para ir para a rua. E aí, do meio do ano para o final do ano, era outra eternidade. Hoje, meu Deus do céu, a gente mal dormiu, mal deitou, já é Natal. Então, há uma lição a tirar sobre isso aí, de que nós precisamos aprender a dividir o nosso tempo com todas as outras coisas, e principalmente com Deus. Principalmente com Deus. Então, olha só. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, Paulo chega a Timóteo e começa a dar uns conselhos a Timóteo. Ele diz assim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse contexto em que se dá esse diálogo entre Paulo e Timóteo, ele está dizendo assim, suporta as aflições e ser sóbrio, ser inteligente, aprender a pensar. Porque às vezes nós entramos em determinadas situações em nossas vidas que nós não queremos mais pensar no tempo. Tanto faz ser sábado à noite, domingo de manhã, terça de dia. Tanto faz ser quinta, como domingo, como janeiro, como fevereiro. Então Paulo está dando um conselho a Timóteo e dizendo a ele, porque ele participava da vida de Timóteo, ele sabia que havia aflições. Suporta as aflições e ser sóbrio e cumpre cabalmente o teu ministério. Você não precisa levantar a sua mão. Mas eu duvido que aqui nessa igreja hoje, qualquer um de nós aqui, que não esteja passando por lutas, por aflições, por dificuldades, por problemas, por angústias, por dúvidas, por desespero, por achar que não tem mais esperança, por achar que não tem mais jeito. Provavelmente, o nosso coração não há mais fé em Deus, por conta da circunstância que você está vivendo. Uma vez eu encontrei um irmão no meio da rua, ele era um garotão, assim de uns 22 anos. Eu conversei com ele, como é que você está, querido? Graça e paz e tal. Ele, estou bem não, pastor. Eu digo, estou não. Tá não? Estou não. Mas o que está acontecendo com você? Eu perdi a fé. Eu digo, tu perdeu a fé aonde? Eu perdi a fé em Deus. Tu está maluco. Se tu perder a fé em Deus, tu perdeu tudo. Não, eu perdi a fé em Deus. Mas por quê? Ah, porque eu orei a Deus, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. Ah, porque eu orei, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Eu falei, cara, o seu Deus é muito pequenininho.
O seu Deus é pequenininho, desse jeito você perde mesmo, porque o Deus grandão que nós servimos, que nós conhecemos, Ele está dizendo para nós crermos nele, porque Ele é a ressurreição e a vida. O Deus que nós servimos, Ele está dizendo o seguinte, que é para nós ter fé nele, porque sem essa fé, nós não herdaremos a vida eterna. Então você estava realmente no lugar errado, na igreja errada e com fé no Deus errado, porque tu perdeu a fé. Porque por mínimo que você caminhe, que você ande, lá no fundo, ainda que você queira perder a sua fé, tem alguma coisa dizendo lá dentro de você que ainda há esperança. Que ainda há esperança. Que ainda há propósito de Deus na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O problema não é você andar cambaleante, não. Porque tem tiros que vêm na nossa direção. Tem tiros que vêm de traque, tem tiros que vêm de bazuca, tem tiros que vêm de canhão. Sabe por quê? Porque o diabo tem a estratégia dele como te atingir, o diabo tem a estratégia dele como atirar, o diabo conhece exatamente onde é que estão as suas fraquezas e ele vai atrás dela. O problema não é você andar cambaleante por essa fraqueza, o problema é você não querer caminhar mais. O problema é você querer desistir da vida, o problema é você querer desistir de tudo. E nós não podemos ser assim. Então Paulo está advertindo a Timóteo dizendo, olha, suporta a aflição, suporta o problema, suporta a adversidade. Quem foi que Deus que prometeu para você que o seu caminho seria fácil? Que Deus que prometeu para você que o caminho para Jerusalém celestial você encontraria facilidades. Até porque na característica do ser humano, se Deus coçar, ele deita. Tadinho, vou fazer um carinhozinho nele. Aí você vai deitar. E aí, Deus não vai poder tirar de você aquilo que Ele precisa, porque você está muito sossegado, você está muito tranquilo. Porque as suas contas estão pagas, porque você está tranquilo na sua casa, porque você tem onde ficar. Nós não temos o direito disso, pastor? Temos o direito sim. Se obedecemos a Deus, nós vamos viver no melhor desta terra, mas nós não estamos livres das aflições, e é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Você precisa ser sóbrio e ter um entendimento daquilo que está tirando a presença de Deus na sua vida, porque a aflição todos nós teremos, porque Jesus já havia advertido os seus discípulos muito antes de Paulo advertir a Timóteo: no mundo vocês vão ter aflições. Isso quer dizer, queridos, que se você tem aflição por falta de dinheiro, você também pode ter aflição por causa do dinheiro. Porque o ser humano, ele vai centrar tudo no dinheiro. E aí, sabe por que nós não vamos avançar? Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, se você põe o seu coração achando que ele vai ser a causa de resolver todos os seus problemas, por que então que o rico pula de cima de um prédio? Por que o rico então se suicida? Ele não tem problema de dinheiro. Então, por isso que Paulo está dizendo a Timóteo para ele ser sóbrio, para ele ter entendimento do caminho que ele está, para ele suportar a aflição. Nós não queremos suportar a aflição. Nós não queremos suportar a adversidade. Nós não queremos suportar aquilo que Deus quer tirar de nós. Porque nós nos apegamos. Porque nós pegamos de tal forma que é como a roupa que nós vestimos, faz parte da nossa vida, que quando Deus quer tirar, querido, não tem como Ele tirar na bonança, Ele vai tirar mesmo, é na dificuldade, é no problema, porque Ele está entendendo que isso está prejudicando você, que está impedindo você de ir para o céu. Sabe o que a Bíblia diz? Olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele e deixa ele aí. Se tua mão te faz pecar, arranca ela e deixa aí, porque é melhor que você entre no céu, sem esse olho, sem essa mão, do que você não entrar. Então é muito melhor você suportar a aflição e ter o entendimento que Deus vai tirar aquilo que precisa ser tirado da sua vida, para que você possa frutificar, para que você possa prosperar. Então ele dá um conselho: suporta a aflição, suporta a adversidade. Porque Moisés, ele passou muita dificuldade com aquele povo.
se ele não tivesse consciência do chamado dele, ao ponto dele arriscar a sua salvação por causa daquele povo, porque era um povo de dura cerviz, e um povo de dura cerviz, um povo que é duro no seu caminhar, um povo que é duro no trato, um povo que não se deixa moldar, não se deixa modelar, ele vai passar dificuldade, querido. Ele só não vai morrer por causa das misericórdias de Deus. Mesmo assim, Deus mandava para eles a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia, porque ele sabe que o homem não suporta certas adversidades. Por isso que no instante o livramento vem, mas você precisa aprender a suportar a adversidade. Suporta as aflições. É muito difícil suportar uma aflição, eu sei disso. É muito difícil a sua esposa chegar e dizer assim: acabou o arroz. Porque quando chega, acabou o arroz, o sabonete já foi embora, a pasta está toda enroladinha para você tirar o restinho que tem, o carro acabou a gasolina, o pneu estourou, o café que você tanto gosta já foi embora. É muito difícil quando um filho chega para você e diz assim: pai, eu quero pão, e você não tem pão. É uma aflição. Eu já vivi isso, eu já passei por isso. O que tem aí, bem? Só tem arroz e está acabando. Já acabou? Não, então espere no instante que a recompensa vem. Você não quer suportar a aflição. Você não quer suportar a adversidade. Você quer tudo assim, ó. Você quer tudo no estalo. Você quer andar segundo o que esse mundo diz, tudo numa rapidez feroz, que rouba o nosso tempo, que rouba a nossa esperança, que rouba essa nossa fé. E muitas vezes, querido, rouba o nosso ministério, porque Paulo está advertindo a Timóteo: cumpre o teu chamado, cumpre cabalmente, cumpre aquilo que Deus te chamou para você fazer, não se detenha, não olhe para trás. E no menor sinal de recolhimento das mãos de Deus, nós nos prostramos, nós nos acabamos, porque Deus não ouviu, porque Deus não atendeu, porque Deus deixou fazer isso, porque Deus... Aí nós começamos a culpar a Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: e as suas escolhas? Será que ela pesa no momento em que nós vamos dizer a Deus que Deus não está olhando para nós? Será que as minhas escolhas, será que aquele caminho que eu decidi traçar, aquele caminho que eu decidi passar, será que este caminho é o que Deus então tem para mim? Por isso que ele está dizendo, querido, suporta as aflições com... Cadê, meu Deus do céu, meu versículo? É o 5, sumiu aqui. Tu, porém, tá ali, obrigado. Tu, porém, ser sóbrio. Agora apareceu o 5 aqui, agora ficou fácil. Tu, porém, ser sóbrio. Aí aquele caminho que aquela decisão que você tomou, que não teve sobriedade, que você não pensou, que poderia trazer dificuldades para você, aí você quer culpar a Deus porque você não pensou. É isso que ele está dizendo a Timóteo: no seu caminho, Timóteo, vai vir situações que você tem que trabalhar com o seu entendimento. Muitas vezes você não pode trabalhar só com as suas emoções. Uma vez, uma pessoa ligou no meu telefone, não era aqui de Brasília, eu fui pregar numa igreja, fora de Brasília, e aí passou o tempo, essa pessoa ligou para mim, o marido dela havia separado dela, e ele tinha judiado muito dela. E a vida de pastor é muito complicado, porque às vezes você está num velório e às vezes você está no nascimento. Aí você tem que sair do norte para o sul da água para o vinho. Mas tudo bem.
E eu fui entendendo a história dela, entendendo a história dela. Quando foi da outra vez, ela me ligou novamente e eu fui buscar a história dela. Busquei. Aí ela falou assim para mim: ele está querendo voltar para mim novamente, depois de muito tempo. Aí eu disse assim para ela: olha, o seu coração está querendo uma coisa, mas eu vou te dar um recado. Age um pouco com a razão. Por que a razão? Porque você age só com o coração o que ele quer. Quando você age com a razão, você vai perguntar para o seu coração: é isso mesmo que você quer? É esse caminho mesmo que eu devo ir? É por aqui que eu devo passar? É por aqui que eu vou? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes as nossas aflições, elas não vêm simplesmente do inimigo, elas vêm também pelas nossas escolhas. Porque Deus não escolheu ninguém para sofrer. Deus não trouxe ninguém para sofrer essa terra. Mas os nossos pecados, o caminho que nós escolhemos, nos levam a sofrer. E aí, Deus é tão misericordioso, que quando você busca, que você conserta, que você alcança, Ele diz assim para você: olha, dos teus pecados não me lembro mais. Eu lancei eles lá no mar do esquecimento. Os seus pecados já ficou lá atrás. E aí, a nossa humanidade diz assim: eu vou lá buscar novamente aquilo que aconteceu, aquilo que deixou de acontecer, enquanto Deus está dizendo: olha, levanta a sua cabeça e olha para o céu, e olha para a cruz, olha para Jesus, é ali que está a sua esperança. Nós não queremos suportar aflições. Quer ver? Como nós somos imediatistas, eu disse isso aqui mais cedo. Quando a luz da sua casa ela queima, você corre e vai lá trocar ela porque você precisa dessa luz. Quando o gás da sua casa acaba, você vai lá trocar o gás porque você precisa cozinhar. Quando o seu chuveiro queima, você precisa ir lá trocar ele porque você não gosta de tomar banho frio. Você corre e vai lá trocar, sim ou não? É. Quando o seu carro estraga qualquer peça, qualquer coisa, você corre e vai lá arrumar. Por quê? Porque você precisa dele para sair, para vir, para ir buscar menino na escola, para ir fazer compra, para ir trabalhar. Porque quando se trata da presença de Deus, quando você se sente distante de Deus, por que você não busca? Por que você não vai repor a presença de Deus? Por que você não vai buscar a presença de Deus? Por que você não vai buscar a comunhão de Deus? Será que ela é mais importante do que o chuveiro que você procura repor? Será que ela é mais importante do seu carro porque você precisa dele para andar? Será que ela é mais importante do seu fogão, do seu gás porque você precisa dele para cozinhar? Sabe, queridos, que nós precisamos aprender a suportar as aflições e nós não queremos. E aí nós deixamos Deus na primeira aflição que nós vivemos. Olha, eu não estou aqui para dizer o que você está vivendo, o que você está passando. Eu estou dizendo para você suportar. Eu estou dizendo para você que você não está livre disso. Eu estou dizendo para você também que há esperança, que você precisa cumprir cabalmente o seu ministério. E tem pessoas, querido, que na maior adversidade, ela pega e vai embora. Ela larga os seus dons, ela larga os seus instrumentos, ela larga a sua classe, ela larga os alunos e ela vai embora e não quer saber de nada, porque não suportou a aflição. Aí então Timóteo, Paulo chega e diz a Timóteo, no versículo seguinte ele diz assim: enquanto a mim, Timóteo, enquanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, ou seja, eu estou indo embora. Vocês que estão ficando aí, cuide do ministério, cuide da palavra, cuide da igreja, cuide das pessoas, cuide das crianças, cuide dos pais, cuide das famílias, cuide dos alunos, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos. É isso que ele está dizendo: eu estou indo embora. Ó, Timóteo, o meu legado já ficou aí, o meu legado já está aí, Timóteo. Eu estou indo. Eu estou sendo oferecido. As igrejas que eu implantei, as igrejas que ficaram sob a minha responsabilidade, está ficando, porque eu estou indo, Timóteo. Então cumpre a você cabalmente o teu ministério e suporta as aflições. Sabe por quê, Timóteo? Porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu acabei a fé. E aí, queridos, quando você decifra, quando você fala sobre esse versículo,
Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e acabei a fé. É muito lindo de se dizer, mas se eu falar uma coisa para você nessa noite, você pode completar a sua carreira, você pode ter o bom combate, você pode, querido, guardar a sua fé, mas você precisa completar a sua carreira, senão um não vai unir no outro. Você precisa completar a sua carreira. Pastor, quando é que eu vou completar a minha carreira? Meu irmão, é entre você e Deus. Eu sei que a minha, eu preciso resistir às tribulações, às tentações, tudo que vem para dizer contrário à vontade de Deus na minha vida. Então eu só vou completar a minha carreira o dia que Deus me chamar. Assim como Paulo. E nós não queremos suportar as aflições. Se você for, eu creio que é um bom pai, uma boa mãe, quando seus filhos casarem, você não pense que casou, ele vai tomar de conta da vida deles. Não é assim. Isso acontecia na minha época. Não é assim. Eles são para a vida para a vida toda. Ou você vai abandonar a sua herança, ou você vai abandonar aquilo que Deus te deu. É para a vida toda. O problema é, queridos, que nós colocamos Deus muito mais abaixo dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos choros e das nossas angústias. Mas é você que coloca, porque Ele está lá no trono dele, Ele não sai de lá. Ele está olhando para você e dizendo, eu estou aqui. Então, se você não completar a sua carreira, do que adiantou você ter fé? Do que adiantou você combater o seu bom combate? Se você não completar, querido, não adianta de nada. Aí Paulo, ele dá um start, ele diz assim, olha, eu estou indo para o prêmio da minha soberana vocação. O prêmio de Paulo era a Jerusalém celestial, era a vida eterna. E ele tinha consciência disso. Por isso que ele lutava para ir, por isso que ele lutava para ir para Jerusalém. Eu estou com os meus olhos aquilo que está à minha frente. O que para trás ficou está lá atrás. Eu quero correr para o prêmio da minha soberana vocação. Suporta as aflições. Suporta as dificuldades, suporta os problemas, eles não são eternos. Você não tem para onde correr. Você vai pagar a conta de luz até Jesus te chamar. Você vai pagar a conta de água até Jesus te chamar. Você vai pagar a conta do cartão até Jesus te chamar. Você vai precisar comprar roupa até Jesus te chamar. Você vai pagar a internet, você vai pagar a água da sua luz, você vai precisar comprar cama, vai precisar comprar comida, vai precisar comprar óculos, vai precisar comprar tanta coisa até Jesus voltar. Você não tem como escapar disso. Ou então, vai morar na rua. Então não tem como você escapar da eternidade. Há para você dois caminhos como há para mim. O caminho estreito e o caminho largo. E às vezes você não pensa nisso. Que é tranquilo, o caminho largo é tranquilo. Pode caminhar por ele, pode ir por ele. Mas o caminho estreito, ele é mais difícil. Porque o caminho estreito, ele exige renúncia. O caminho estreito, querido, ele exige que você seja forte. O caminho largo é tranquilo. Mas o caminho estreito, ele traz cada dor na gente, que a gente pensa que não vai suportar. Mas o caminho largo está conduzindo para o final de uma vida sem esperança. Mas o caminho estreito está conduzindo para uma vida eterna com Deus. O caminho estreito está dizendo para nós que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia. Mas o caminho largo está dizendo que há choro e ranger de dente. Então você precisa aprender a suportar as adversidades na sua vida, porque você precisa estar na Jerusalém celestial.
E não se faz caminho de qualquer forma. Existem regras para você entrar na Jerusalém celestial. Por isso que tem muita gente mais fora da igreja do que dentro da igreja. Tem muitos desviados, tem muitos fora, porque não suportaram a adversidade. Não suportaram o problema. Sucumbiram diante dos problemas que enfrentaram por achar que não tem solução. Mas aquele que começou a boa obra, ele vai terminar essa obra. Ele vai terminar essa obra na sua vida. Ele vai te levantar, ele vai te restaurar. Você precisa aprender a suportar. Eu disse lá em casa, uns dias atrás, nosso aniversário lá, eu fui orar pelos meninos, né? Nós aniversariamos quase todo mundo no mês de novembro. E eu disse assim para eles: o ano de 24 está acabando. Nós vamos entrar agora em dezembro. E nós louvamos a Deus, porque nesse ano de 24, nós não deixamos de tomar um café da manhã sequer, a não ser por jejum. No ano de 24, nós almoçamos todos os dias, ou em casa, ou fora de casa. Nós jantamos todos os dias. Nós tomamos banho todos os dias. Nós andamos de carro todos os dias. Nós dormimos na mesma cama todos os dias. Não nos faltou nada. Não nos faltou provisão de Deus, não nos faltou o pão. Nós precisamos ter essa consciência que, pastor, então você não passou dificuldade. Meu irmão, você não tem noção das dificuldades que eu passei esse ano. Não precisa nem você saber. Vocês não têm noção, mas nós precisamos ter um coração grato. Precisamos suportar essa adversidade. Eu duvido se você passou um dia sem comer nesse ano de 24. Duvido. Eu duvido que você não foi em restaurante, você não comeu pizza, você não tomou sorvete. Eu duvido se você deixou de ir à academia. Se deixou de pentear o cabelo. Se você deixou de passar chapinha no cabelo. Eu duvido. Então nós estamos aqui, querido. Nós precisamos aprender a suportar e saber que Deus está acima de todas as coisas. Quando me foi lançado o desafio aqui da compra da igreja, eu fiquei doido, fiquei como Davi. Falei, Senhor, o que eu vou te oferecer pelos benefícios que o Senhor tem me dado? E aí, queridos, eu aceitei o desafio, eu peguei o carnê, eu falei, pastor Hilton, eu vou manter a minha contribuição nessas três parcelas. Eu vou manter. E aí a gente é desafiado a dar uma oferta. E aí eu fiquei, Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí eu disse assim para os meninos, eu disse para a Marilza lá em casa, é muito engraçado nessa questão. Porque se o carro quebra, eu arrumo dinheiro e arrumo o carro. Se o tênis fura, eu jogo ele fora, eu arrumo dinheiro, vou lá e compro outro. Eu posso não ter, mas eu arrumo. Se o gás acabou lá em casa, eu posso não ter dinheiro, mas eu vou ligar para um para outro, me empresta R$100 aí que eu preciso comprar um botijão de gás. Eu vou arrumar. Então a gente arruma dinheiro para tudo. Mas quando se trata de fazermos uma oferta, aí a gente dá 2 passos para, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou arrumar? Do mesmo jeito que você arruma dinheiro para as outras coisas, cara pálida. Do mesmo jeito, cara pálida. Aí eu disse, se Deus está me dando tanto, me deu saúde, me deu paz, me deu vocês, me deu me deu... Gente, como que irmão, eu virei e eu movi. Mas é aquilo que nós temos ouvido. Eu movi porque Deus é que sabe da intenção dos nossos corações. É Ele quem busca, é Ele quem nos sonda. Não é eu que sondo o seu coração, não. Não está escrito lá não, o pastor Ademar sonda o seu coração e Ele te conhece. Nunca. Está escrito quem? O Senhor sonda o seu coração e Ele te conhece. Suporta as aflições. Não há fase
ruim, que dure para sempre. Ela vai passar. Ela vai ter que passar. Eu não sei quando, mas ela vai passar. É aquilo que eu falo. Todo mundo pensa que a vida é um mar de rosa. Ah, é? Você passou num concurso tranquilo? Você comprou sua casa tranquila? Você adquiriu as coisas com facilidade? Eu quero comprar uma casa. Quanto que é? 100 mil. O que você tem? Eu tenho esse carro aqui. Puxa vida, vou desfazer do carro. Meu Deus do céu, e agora? Você vai lá e desfaz. Porque é aquilo que você vai sacrificar. Para você ter aquilo que você sonhou. Só que quando se trata de suportar as aflições, de sacrificar por aquilo que Deus tem para nós, saída pela esquerda, igual o leão da montanha. Quem assistia esse desenho aí no século passado? O leão da montanha, para quem não levantou, era um personagem que era um leão. E tudo quando ele queria sair fora, ele dizia, saída pela esquerda. E tchum! E ó, sebo nas canelas. Não, né, Edmilson? Adianta não, nós estamos juntos e misturados. Você também é do século passado. Suporta as aflições, não sai pela esquerda. Deus está te tratando. Tem algo aí dentro que Ele precisa tirar. Tem algo aí dentro que Ele precisa arrancar. Por isso que está doendo. Eu duvido se você vai arrancar a unha e não vai sentir dor. Duvido. Ah, mas dá anestesia. Mas anestesia dói. Quando nós jogava bola lá na rua, que a gente era moleque, pé no chão, cascalho, a gente ia chutar a bola, errava a bola, chutava o chão, aí a unha subia, arrancava um talo do dedão, a unha subia, a gente chegava na unha assim, arrancava a unha, doía pra caramba, pegava uma meia velha, arranhava e continuava jogando bola. Só que hoje, nós não queremos suportar as dores. E as dores, nós precisamos ter esse entendimento que as dores também vai nos moldar. Vai nos moldar. Porque Jesus estava lá no Getsemane orando. Ele diz assim, Pai, passa de mim essa adversidade, Pai, passa. Eu não vou dar conta, Pai, passa de mim, se possível, tira de mim. Aí Deus está olhando lá para cima, você aceitou o desafio. Aí ele vai orar, então ele diz assim, se não é possível, Senhor, faz a tua vontade e não a minha. O problema é que na adversidade nós queremos que Deus faça a nossa vontade, não a dele. E aí você não tem esse entendimento, por isso que Paulo aconselha Timóteo, para ele ter entendimento, para ele ser sábio naquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. Nós vamos continuar apanhando, mas nós vamos aprender um dia, porque o ser humano é muito difícil. O ser humano é muito difícil e Deus é muito paciencioso, porque se qualquer um de nós aqui fosse Deus, já tinha fulminado todo mundo. Quando você passa no trânsito, você quer matar o cara que te fechou? E eu era muito assim no trânsito, aí depois, caramba, isso aí não está batendo comigo não, eu vou ter que mudar, e foi difícil. Aí o diabo sempre vai te tentar. Aí escuta. Já nós vou encerrar para a gente orar. Estou saindo lá no condomínio. Aí eu sempre olho por baixo para ver se tem um carro do lado de fora do portão, porque o condomínio está em construção. E sempre fica engraçadinho lá do lado de fora. Está o carro lá, eu encostei no portão, abri. Eu abri e estou querendo entrar. E o cara que veio da rua, eu abri e estou querendo sair. O cara que veio da rua está querendo entrar. Ele fez assim para mim. Digo, filho das trevas. Eu que tenho que sair? Ora, mas eu estou saindo de casa. O cara está entrando. Aí sabe o que eu fiz? Eu dei ré no carro, lógico. Eu dei ré, fechei o portão de novo. Falei, que fica aí, eu quero ver você entrar. Eu digo, cabeção, não é assim. Cabeção, não é assim, não é assim, não é assim. Irmãos, puxei o carro para frente de novo, abri o portão. Aí o cara olhou para mim. Eu olhei para ele. Aí eu dei uma encostadinha de lado, ele veio. Ele falou, tá difícil, né? Eu falei, tá nada, rapaz, tá tranquilo. Você vai para casa de quem? Eu vou para casa de fulano. Eu falei, é meu amigão, rapaz. Esse cara é meu amigão.
o negócio aqui foi mal feito. Eu falei, pois é, a gente não sabe quem entra, quem sai, está uma confusão doida. Mas vai lá e dá um abraço nele por mim também. Disse que eu mandei um abraço. Aí ele entrou e eu fui embora. É esse tipo de provação. É esse tipo de situação. Às vezes você acha que vai ser uma explosão de uma bomba atômica, às vezes é um traquezinho que vai te provar. Irmãos, eu estou falando que eu dei ré e fechei o portão. Eu falei, eu quero ver ele entrar. Caramba, depois... Ai, Senhor, eu vou ceder. Bora, entra aí. Ainda fiz amizade com o cara, tratei ele muito bem. Nós precisamos ser moldados todos os dias. Nós somos moldados todos os dias. Seremos moldados todos os dias. Porque a palavra diz o seguinte, que o dia que passou, ele ficou. O dia de amanhã vai ser diferente, meu irmão. Então, o dia de amanhã, se você chora, hoje, amanhã você pode sorrir. Sabe que um dia você está em cima, um dia você está embaixo, mas vai chegar o dia que Deus vai te levar num nível de conquista tão grande quanto você chegar dentro da vontade dEle. Aprenda a suportar as dificuldades e as aflições. Aleluia. Se eu fosse mulher, não queria ter filho, era nunca. Você é doido, como é que suporta uma dor infeliz daquela? Olha que eu nem senti a dor, hein? Eu fico com dor só das mulheres falar, o tanto que dói você ter filho. Eu não queria ser mulher de jeito nenhum, porque para tomar uma injeção, meu irmão, eu quase corro do médico. Você está doido. Bezetacil, então, Deus o livre. Nem vem. Eu demorei muito tempo para poder achar uma dentista que me tirasse o medo. Por isso que faltava aqui uns lateral aqui, outros lateral do lado de cá. O centroavante está aqui não, sempre teve. Medo. Mas por causa da necessidade, a gente enfrenta o medo. A gente enfrenta o medo. Entenda que você está vivendo. Deus vai te levar para um outro nível. Vai te levar para um outro nível de conquista. E nós vamos entrar em outro nível de conquista aqui nesse ministério. Nós vamos entrar em outro nível de conquista nesse ministério. Nós vamos entrar em outro nível de conquista em outros ministérios. Não tem como você mostrar o caminho para as pessoas que entrarão aqui neste lugar sem você ter feito o caminho. Por isso que você está passando o que você passou. Por isso você vai dizer a casais, Deus vai restaurar o seu casamento, como Ele restaurou o meu. Por isso que eu estou dizendo para vocês aqui nessa noite, tenha paciência para abrir o portão, porque Deus me deu paciência para abrir o meu. Por isso que você vai mostrar caminhos. Por isso que Deus vai vai mudar o seu histórico. Por isso que você não vai fazer aqui nesse ministério a história. Fazer a história é você estar sentadinho aí, quietinho, só ouvindo. E no domingo vai embora para sua casa. Agora, fazer parte da história é outra história. Fazer parte da história é você contar detalhes. Fazer parte da história é isso aqui, ó. Estava ministrando aula aqui domingo, e aí faltou uns slides. Silas, seu material tem. Vai chegar disso que nós vamos falar sobre isso, Silas. Então vamos acompanhar o seu slide aí. Isso é fazer parte da história. Fazer parte da história é você chegar num dia e você olhar para esse ministério e dizer assim: louvado seja Deus porque eu contribuí. Louvado seja Deus porque eu entendi o propósito. Eu entendi. Louvado seja Deus que naquele dia eu estava lá. Suportei, vim e venci.